Bom dia, hoje terça-feira, dia 14 de janeiro de 2025. Estamos aqui com mais uma meditação da palavra, do estudo bíblico que hoje finaliza, que tem como o título, a série desse estudo bíblico, Princípios Básicos para a Salvação de Deus para nossas vidas. E hoje estamos na parte final com o tema O Juízo Final. Gostaríamos que, com muita seriedade, falar da palavra de Deus para a glória dele. E neste momento vamos falar com Deus, para que ele venha dirigir as palavras e iluminar cada um que vai ouvir e assistir este simples vídeo, para que seja iluminado com a luz da verdade. Senhor nosso Deus e Pai, nós apresentamos a Ti, meu Deus, a meditação da Tua palavra, para que o Senhor venha falar aquilo que o Senhor desejaria falar através de Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, para que as pessoas entendam a Tua vontade e a Tua verdade. Em nome de Jesus, amém. Bom, concluímos aqui, chegamos ao final dessa série de estudo bíblico, hoje com o tema final, que tem como título O Juízo Final. Baseamos esta meditação com o livro de Romanos, capítulo 14, versículo 12. Diz o seguinte: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Nós bem sabemos que tudo que fizermos aqui daremos conta a Deus. Os nossos passos, nossas atitudes, elas são medidas dia a dia. Há vários livros aonde Deus está, nos céus. Há vários livros no reino celestial. E creio eu que tudo que acontece está no controle de Deus. E há os anjos de Deus que faz anotações de tudo, a cada vida. Mas lá adiante, ao final dessa meditação, nós vamos falar sobre isso. Então, há um cuidado muito grande que a gente temos que ter com o nosso viver. A palavra de Deus, ela diz que em Cristo nós fomos escolhidos para andar nas boas obras que Deus preparou. Então, as boas obras, elas são dirigidas, guiadas através do Espírito Santo. E quando nós temos o Senhor Jesus como nosso Senhor, e também, ao mesmo tempo, Ele é o nosso advogado. Então, há uma importância muito grande de andar nas obras que Deus preparou para aqueles que estão em Cristo e tê-lo como nosso advogado, porque não há ninguém perfeito aqui. Enquanto estivermos nessa terra, nós não estaremos na perfeição. Temos que buscar a perfeição. Por isso que, vez por outra, erramos. Mas, quando está em Cristo, o Senhor Deus aponta para o advogado, que está escrito na primeira epístola do apóstolo João, próximo Apocalipse, capítulo 1, se não me foge a memória, versículo 9, que diz que Ele é o nosso advogado. Se errarmos, confessemos a Ele e Ele é fiel para nos perdoar. Há uma importância muito grande sobre esse assunto e sobre isso que Deus está fluindo para nós meditarmos.
Então vamos para o primeiro ponto. O primeiro ponto é sobre a notificação do juízo de Deus. Deus não deixa ninguém inocente. Ele informa, ele avisa sobre pregar a justiça dele, ao evangelho dele, para que quando passar para a eternidade, chegar diante de Deus, ninguém fica inocente. Ninguém me falou da salvação. Assim, muitos servos de Deus, por o mundo afora, por todo mundo falando o evangelho. Foi isso que Deus disse através de Jesus. E de pregar a todas as pessoas, em todo lugar do mundo, o meu evangelho. E depois virá o fim. E aí é prestação de conta. Então Deus, ele notifica sobre a justiça dele. Então nós vamos ver isto no livro de Atos dos Apóstolos. Vou repetir pausadamente para que você entenda e depois confira. Tudo o que falamos aqui é à luz da palavra. Tudo escrito, conferir na palavra de Deus. Nós temos sido insensíveis, temos sido sempre repetitivo, falando para as pessoas que no tempo do apóstolo Paulo, quando ele está numa cidade chamada Bereia, ensinando a palavra de Deus, os bereanos, eles abriam o livro sagrado para conferir se aquilo que Paulo estava falando era realmente do jeito que estava escrito. Então nós temos falado isso. Confira, não engula nada que as pessoas falam. Confira, porque virão, Jesus disse, falsos profetas, ensinando aí a maneira dele. Então tem que bater aqui, ó. O que se ensina na salvação tem que bater com essa verdade aqui. Então tudo que a gente falamos, nós citamos o versículo da palavra para vocês verem que realmente há uma veracidade, há um respeito para com Deus, há uma responsabilidade para com Deus de falar esta palavra aqui, ó, do jeito que está escrito. Que nós estamos falando de um Deus de salvação, de eternidade. Então tem que ser sério, tem que levar a sério a palavra de Deus, ensinar do jeito que ela está escrito. Nós temos falado também este mesmo versículo, esta mesma palavra em Jeremias, capítulo 23. Procure lá que você vai achar. Que diz assim: aquele em quem está a minha palavra, fale ela como ela está aqui, ó, do jeito que ela está escrito. Então é isso que nós vamos fazer agora. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 31, que diz assim: porquanto Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão. Esse varão, o Senhor Jesus, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Para quem aceitou Jesus e passou para a eternidade, confiando, tendo Deus como Senhor, ele está protegido por Deus. Ele terá Jesus como seu advogado. E para quem rejeitou a salvação, o Evangelho da Graça, que nós vamos falar mais lá na frente sobre o trono, sobre o juiz, aí Jesus não será advogado para essas pessoas que rejeitou. Lá na frente a gente vai dizer, vai mostrar pela Bíblia quem será Jesus para você que rejeitou Jesus aqui na terra. Então agora vamos para o segundo ponto. Estamos sendo bem objetivo, bem claro, na medida que precisar se expressar mais, detalhar mais alguma coisa, nós o faremos, para que fique bem claro esse último assunto que é muito importante, que é o juízo final. É uma
coisa muito séria. Se trata de eternidade, de salvação. Segundo ponto, o fim da vida. Ninguém vai viver para sempre aqui. E depois que morrer, não há outra chance de perdão, de misericórdia. Vai enfrentar o juízo. O juiz. Será o próximo ponto que falaremos sobre isso. Então, tem que levar muita importância a vida aqui enquanto tem chance e está com vida para aceitar a salvação e buscar o perdão de Deus. É isso que vamos ler agora no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que diz o seguinte: e assim como aos homens, todos os homens, mulheres, crianças, está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. O juízo. O momento, o dia para ser julgado. Então, só se morre uma vez. Talvez alguém por aí, talvez não. Alguém por aí diz assim, não, depois que morre, depois volta a viver, há uma reencarnação. Não, a palavra de Deus não diz de haver reencarnação para voltar de novo ao mundo, para pedir perdão, para buscar de novo a salvação. Não existe isso, não. Há uma só vez para morrer e depois segue-se o juízo. É muito sério, é muito sério. A vida e a morte e a eternidade e o juízo de Deus. Não se tem outra chance. Pensemos nisso, levemos isso a sério. É a palavra de Deus que estamos ensinando de uma maneira clara, nua e crua, com a verdade de Deus. Vamos para o último ponto, o juízo final. E isso está escrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Diz o seguinte: vi também os mortos, os grandes e pequenos. Tanto faz, se é rico ou pobre, não importa, vão ser julgados. Postos em pé diante do trono. Que trono é esse? O trono onde vai ser julgado, o trono branco. Quem tiver que morreu, que quando ressuscitar para ser o dia do juízo final, que virem um trono branco, fique ciente disso. Você rejeitou o Evangelho da Graça, rejeitou o Filho de Deus, vai enfrentar agora a Jesus como juiz. Ele não vai te defender. Enquanto nós estamos aqui, ele está de braços abertos para ser o Cordeiro que tira o pecado e o advogado que nos justifica. Aí continuando diz assim: então se abriram livros, vários livros, ainda outro livro, o livro da vida. O livro da vida é aqueles que aceitaram o Senhor Jesus, e foram escrito o livro da vida, porque Deus é Deus de vivo, não de morto. Então quem está em Cristo e morre em Cristo, ressuscitará, continuará a viver a vida. Então eles estarão escritos no livro da vida, aqueles que terão a salvação. Mas para quem rejeitou a salvação em Jesus, olha só o que vai acontecer. Foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então há vários livros, há os livros de toda a história da pessoa, os livros das obras do que fez por meio do seu viver, bom ou mal, e aí vai ser julgado. Mas para quem está em Cristo, é deste assunto que nós temos falado de outras vezes sobre o tribunal de Cristo, que é para receber cartão. Então há uma importância muito grande de reconhecer o Senhor Jesus Cristo, o Evangelho de Deus, da graça, como
a salvação e o aceitar e estar em Cristo para estar com Ele nas bodas do Cordeiro e não estar diante do trono branco para ser julgado. Será terrível para quem rejeitou e enfrentar o trono branco, que vai ter Jesus como juiz. É sério. Vamos terminando por aqui com uma simples oração a Deus. Senhor Deus, pelos teus méritos e graça, temos exposto a verdade da tua palavra. Para a tua glória, Senhor. Tudo é teu, nós não temos nada. Então tenha compaixão de todos nós e todos quanto vão assistir e ouvir essa meditação. Que caia temor. Abra-se os olhos do entendimento pela tua verdade e se aquebrantem em reconhecimento que precisa com urgência de Jesus como Senhor e advogado e seguir os teus passos, seguir as boas obras em Cristo. Tem misericórdia de todos nós e nos abençoe com tua graça e teu amor. Em nome de Jesus, amém. Uma ótima terça-feira e leve a sério. Depois da morte, segue-se o juízo. Em Cristo, nós estamos com Ele, nas bodas do Cordeiro. Mas para quem rejeita a Cristo como Senhor e advogado, no dia do juízo final, o terá como juiz. É sério. Deus nos abençoe. Ótima terça-feira.